nós vamos ver como progressivamente Deus foi dando pistas do surgimento desse descendente. Primeiro vamos ver Gênesis capítulo 22 e o versículo 18. Gênesis 22:18, que nos diz assim, ó: E em tua semente, aqui semente é o mesmo que descendente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então aqui nós vimos que Deus ele prometeu para Abraão que por meio da sua semente, o seu descendente, todas as nações seriam abençoadas. Por isso nós podemos ver aqui uma referência a Gênesis 3,15. Assim Deus deixou claro que essa semente ou descendente viria da linhagem de Abraão. É interessante entendermos isso. Deus abençoou Abraão com essa promessa do seu descendente ou da sua semente. E essa promessa foi repassada depois para Isaac e depois para Jacó. Mas Jacó, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos iriam compor as 12 tribos de Israel. É interessante notar que dentre todos os seus filhos, Jacó falou algo específico com respeito a Judá. Em Gênesis 49:10, no seu leito de morte, olha o que Jacó falou: O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então nós vimos que essa profecia que Jacó fez fala de alguém que teria um papel de legislador. O cetro, aqui cetro representa autoridade, comando, e que os povos seriam reunidos a ele ou congregados a ele. Então aqui já entende-se que houve um afunilamento, novamente. Uma clara alusão aqui que o descendente, que os povos, falou primeiro lá em Gênesis 22:18, que por meio do descendente os povos seriam abençoados. Agora aqui já fala que esse legislador de Judá reuniria povos. Então aqui vemos uma clara alusão que o descendente ia vir da tribo de Judá. Agora mais na frente, no Salmo 89, versículos 3 e 4, olha só o que nos diz: ó. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Davi, ele era da tribo de Judá, e ele foi escolhido para ser rei. E a sua descendência passou então a ter o direito ao reino. Então devemos nos lembrar que na verdade Davi, o reino, embora Davi fosse o reino era de Deus. Davi e seus descendentes eram representantes de Deus na terra, representantes do reino, do governo de Deus. Mas o ponto central é que Deus chamou a atenção aos descendentes de Davi nessa passagem. Ó. Vemos aqui novamente uma ligação com o descendente lá de Gênesis 3,15, visto que Deus fala novamente sobre descendência. Ele falou de descendência com Abraão, foi falado de um dos descendentes de Abraão, que seria, no caso, Judá, que formaria a tribo de Judá, que ele iria se destacar na parte de comando, de liderança. E aqui vemos como isso aconteceu, quando Davi, que era da tribo de Judá, descendente de Judá, recebeu o direito legal ao reino, a ser governante ou rei em Israel. E aqui Deus fala de estabelecer para sempre o trono da sua descendência. Ou seja, haveria um descendente, e aqui entendemos que é o Siló, falado lá em Gênesis 49:10,
Diz que o bastão de comandante ficaria lá na tribo de Judá até surgir essa pessoa que foi chamada de Siló. Uma alusão ao descendente e uma relação íntima com o Messias. Por que podemos falar isso? Veremos mais detalhes mais à frente, em outros vídeos, mas a palavra Messias quer dizer ungido. Davi foi ungido rei. Os seus descendentes também eram ungidos reis, ungidos com óleo. Existia esse ritual, podemos dizer, de derramar o óleo e então ele ser considerado uma pessoa ungida, escolhida para um trabalho, escolhido para algo, dedicada a algo. No caso Davi e seus descendentes, para serem reis. Então vemos aqui já uma ideia da relação entre o descendente que viria de Abraão, que é o resumo que podemos fazer aqui, que ele viria da descendência de Abraão, depois viria da tribo de Judá, chegando até a casa de Davi. O descendente de Gênesis 3,15 também é o Messias. Então podemos resumir aqui esse vídeo entendendo todos esses pontos. Entendemos que Deus prometeu que surgiria um descendente. Esse descendente então viria progressivamente, ele foi revelando por meio de Abraão, depois da tribo de Judá e por fim da casa de Davi. Então entendemos que um dos papéis desse descendente era o de ser rei. Esse descendente barra Messias ou ungido seria rei, mas ele também tem outros atributos, outras funções que esse descendente ele iria possuir. Não era apenas de ser rei, ele teria outras funções. E isso nós veremos nos próximos vídeos.